Olá, Ângelo Carvalho passando aqui mais uma vez, e hoje vou deixar uma dica para vocês de como tirar melhor proveito dos relatórios Procreare. Acompanha comigo na tela. Vendo na tela então é o seguinte: quando você entrar no Procreare, você vai dirigir-se até o ambiente de relatórios. Vamos pegar como exemplo aqui relatório ficha de animal geral. Observe o seguinte: os relatórios do Procreare eles foram estruturados para permitir várias combinações de filtro. É através dessas combinações que você vai conseguir chegar a um resultado específico. Por exemplo, digamos que você tenha necessidade de localizar no seu rebanho todas as fêmeas que têm idade entre 24 a 36 meses, que pode pertencer a uma situação ou era específica, uma determinada raça, a um determinado local, mas para o exemplo vamos nos restringir a esses dois filtros. Basta clicar no botão azul gerar relatório, o sistema vai trazer para você os animais localizados com o filtro feito. Se você quiser inserir mais alguma informação sobre esses animais, como por exemplo o peso atual, a situação da fêmea, a condição ou qualquer outra informação dessa daqui combinada às que já tem na lista, basta selecionar o campo desejado e em seguida gerar o relatório novamente. Então vamos ter as informações que já vieram como padrão e as informações recém-inseridas, como por exemplo aqui a condição da fêmea e a situação, nulípara e vazia. Se você quiser, você também pode inserir linhas coloridas no seu relatório para poder identificar melhor, para ter um raciocínio mais linear. Enfim, isso daqui serve para aqueles que quiserem lançar a mão, ajuda a organizar o seu relatório. Outro ponto importante a ser destacado aqui é a possibilidade de colocar título no seu relatório antes de fazer a exportação para um PDF, por exemplo. Em seguida, basta clicar em imprimir para PDF, ele vai gerar primeiro o arquivo de PDF, você vai escolher um local para salvar esse arquivo e em seguida o procedimento de impressão. Então vou fazer aqui, ó, teste de relatório. Você pode pôr o nome que quiser, isso aqui é só para exemplo. Escolhi o local, a área de trabalho. É muito importante atentar-se aí para onde você está salvando esse relatório para poder localizar depois. Se você já tiver instalado na sua máquina um leitor de PDF, o relatório já abre automaticamente. Caso necessário, é importante você pesquisar na internet um leitor de PDF de sua preferência e fazer a instalação na sua máquina para conseguir abrir o arquivo de PDF. Uma dica importante é que alguns navegadores já conseguem abrir o PDF diretamente. Então você pode localizar o local onde você salvou, clicar com o botão direito e escolher abrir com. Você pode abrir com um dos seus navegadores. Uma vez que você fizer a abertura do arquivo, ele vai aparecer com o título que você deu, somente fêmeas de 24 a 36, e com os animais relacionados. Voltando para o Procreare, vou retirar o filtro e vou fazer uma impressão de lista de animais de todos, tanto machos quanto fêmeas de qualquer idade. Neste segundo exemplo, eu permaneci com a linha colorida para ter um melhor destaque. A linha colorida você escolhe aqui na cor da linha. E agora eu tenho a relação de todos os animais. O que vale destacar aqui? Que o relatório ele permite alguns comandos diretos na grid. Por exemplo, se eu quiser ver a informação de peso atual do lado da era, basta clicar na coluna peso atual e arrastar e colocar do lado de era. Outra função importante aqui, se eu quiser agrupar os animais, como por exemplo, por era, eu posso dar um clique aqui na coluna, ele vai colocar para mim, seguido todas as bezerras, em seguida todos os garrotes. Se eu quiser reagrupar isso aqui, dou um segundo clique, ele vai pôr vaca, novilha, garrote, ele vai reagrupar os animais. Para cada coluna, por exemplo, se eu quiser agrupar os animais por uma ordem crescente de idade, eu clico no campo idade, clicando no título da coluna, ele vai reordenar isso daqui para a gente. O mesmo vale para número, para nome, ok? Um outro relatório importante da gente passar é o relatório de reprodução, previsão reprodutiva. Então atente-se, para todos os relatórios eles têm alguns filtros. Estes filtros que vai te ajudar a chegar dentro daquilo que você precisa. No segundo exemplo, olha só, previsão reprodutiva, nós temos aqui animais a cobrir. Se você gerar o relatório, ele já traz para a gente todas as matrizes que estão em época de receber uma cobertura. Se você quiser saber animais a parir, são todas aquelas matrizes que receberam cobertura e têm um diagnóstico positivo. Então eu escolho agora os animais a parir
gera o relatório, ele traz para a gente os animais a parir. Ainda dentro de animais a parir, tem uma observação importante. Os animais a parir, os que o sistema traz para você listados, são os animais que têm partos vencidos, ou seja, teria que ter parido ontem para trás e não pariu. Então hoje ele já mostra com você como um animal a parir, é um parto atrasado. Se você quiser ter uma previsão, partos futuros, é importante você colocar aqui a data, o período que você quer saber. Por exemplo, se você quiser saber do dia de hoje até o próximo mês, então você vai colocar aqui a data de hoje até o próximo mês, a data de hoje até o final do trimestre. Aí o relatório de aparir passa a ser uma previsão de partos que vão acontecer. Vamos seguir para outro exemplo aqui, Dentro aqui de pesagem, você tem uma condição aqui, pesagem, controle. Sempre destacando que o combinado de informações que você faz aqui no filtro que vai te dar a realidade daquilo que você quer. Se eu quisesse pegar aqui o controle de engorda de alguns animais, basta eu entrar no relatório, todo relatório ele vai te sugerir um padrão de impressão. Então, neste caso, o primeiro relatório que sai vem nessa estrutura. Se isso daqui servir para você, pronto, está resolvido. Mas digamos que a informação, por exemplo, fazenda de manejo, não é interessante para esse momento. Então, nós vamos vir aqui, dentro de fazenda de manejo, no campo que você pode escolher e vamos retirar, localizando aqui o campo fazenda de manejo, desmarca e gera novamente. Pronto, o campo fazenda de manejo não consta mais no seu relatório. No exemplo aqui eu vou trabalhar somente com número, eu não trabalho com nome, então eu retiro o nome e gero o relatório novamente. Então eu tenho aqui a estrutura de registro do primeiro peso, quanto tempo que esse animal está no rebanho, o peso atual, o ganho e o GMD. Eu quero enriquecer esse relatório, então eu posso vir aqui e colocar a data do último peso, a data do primeiro peso. Eu vou pôr o sexo do animal. Para cada informação que eu coloco aqui, eu gero novamente. Enfim, o exemplo aqui deixa claro como é que você pode ir retirando ou colocando informações que são interessantes para aquele relatório, ok? Então, toda negociação que você faz aqui dentro é o que vai te dar um relatório mais preciso para a sua realidade. Um outro exemplo que nós vamos ver aqui dentro desse relatório é a possibilidade que você tem de visualizar uma projeção dos animais. Exemplo, você tem aqui alguns animais e vai terminar esses animais no final do semestre, no final do ano. Então você pode colocar aqui a data de previsão. Então hoje, no dia 13/2/2020, eu vou pegar uma projeção de ganho de peso para o início do segundo semestre. Então esses animais vão estar terminados no dia 1/8/2020. Qual vai ser a projeção para esses animais? Vamos visualizar. Então eu vou informar do 8/2020. Se a arroba tiver R$180, como vão estar terminados esses animais? Aí eu peço para colocar aqui a data da previsão, o peso previsto, gero este relatório, vou retirar o nome que não interessa para a gente neste momento. Então eu tenho o primeiro peso, a permanência do animal, o peso atual, o ganho de peso que ele teve durante esse tempo que ele ficou no meu rebanho, qual que é o ganho médio diário dele, a data de previsão é 1/8/2020, se ele continuar com o mesmo desempenho, ele vai estar com um peso de 503,46 kg. Vou enxugar esse relatório e vou colocar mais algumas informações que são interessantes para esse exemplo aqui. Então eu vou retirar a fazenda de manejo e vou incluir o valor previsto. Então se ele for terminado nesta data, qual será o valor previsto do animal? Gera o relatório, então ele vai me falar que agora, com esse desempenho e com este valor de arroba aqui de referência, esse animal vai ser terminado com 503 quilos e vai ter um valor aproximado de R$3.020,40. Então esse relatório serve para você fazer algumas projeções para quem trabalha com animais de corte principalmente, para você ver quando esses animais vai estar terminado, com qual peso, qual valor que você consegue negociar. Se você quiser fazer novas projeções aqui, só mudar o valor da arroba, põe aqui 220, gera o relatório novamente, ele vai recalcular e te mostrar essas projeções de acordo com o novo dado aqui. O que é interessante destacar? Que o combinado que você faz aqui, que vai te dar um relatório mais preciso dentro daquilo que você precisa. Então, vale a pena você passar dentro dos relatórios e tirar um exemplo de relatório de cada um que você tem aqui, para você ver o que você pode esperar. Como, por exemplo, dentro de ficha, além do geral, você tem aqui,
animais agrupados. Então, animais agrupados você pode pegar, por exemplo, por situação e era. Você pode pegar também agrupado por lote, para quem trabalha com os animais dentro de lote. Você pode pegar agrupado aqui também por local, pode pegar por sexo, enfim, você pode combinar qualquer um desses filtros aqui. Outro relatório interessante você checar é dentro de ficha, mapa de idade. Ele vai te sugerir alguns intervalos. Você tem aqui de 0 a 4, 5 a 12, quantos animais você tem, quantos são machos, quantos são fêmeas e o total dentro desse filtro aqui de mapa de idade. Então, o que vale observar? Para cada relatório do Procriário, você tem várias opções de filtro. Então, por exemplo, baixa. Se você quiser saber os animais baixados, basta clicar aqui. Aí o tipo de baixa está aqui, ó. Se precisar agrupar, quando você clica na coluna, ele reagrupa isso daqui. Mas se você quiser tirar um relatório, por exemplo, tipo de baixa, somente o filtro aqui de brucelose, ele mostra pra gente que somente esse animal teve o registro de brucelose. Repara que eu estou trabalhando sem uma data específica. Mas se você quiser saber, por exemplo, no último ano, quantos animais foram abatidos, você vem aqui e coloca a data do último ano ou do período de referência, escolhe o tipo de baixa, gera um relatório que ele vai te mostrar quantos animais foram baixados dentro do período com aquele motivo, ok? Pode inserir ou retirar informações como nos demais relatórios, aí você vai conseguindo chegar dentro de um grupo específico. Então é isso daí. Qualquer dúvida que você tiver, não deixe de falar com a gente aqui no suporte. Qualquer dúvida, estamos à sua disposição. Até o próximo vídeo.